Eu acho que a primeira grande ideia que eu gostaria de apresentar para você é a ideia daquilo que Bourdieu denominava a ilusão naturalista, que ele repete muito. A ilusão naturalista. Ora, venha comigo, né? Venha comigo. Afinal de contas, você já está aqui numa sexta-feira. Esse é o momento de progredir. Né? Sabe, do mesmo jeito que para progredir fisicamente é preciso fazer força. Eu me lembro de um treinador que dizia, se não cansar não adiantou nada. Aqui também é assim. É claro que a aula pode ser leve e você pode se divertir nela, mas se não houver um pouco de tensão, não haverá alargamento do repertório. Todo alargamento implica um desconforto inicial. A ilusão naturalista, o que quer dizer? Bourdieu passa a sua vida mostrando que muitas coisas que na sociedade nós consideramos coisas de natureza são, na verdade, coisas de sociedade. Se você preferir, muitas manifestações humanas que nós consideramos naturais, na verdade, são socialmente adquiridas. Ou, para falar como Bourdieu, socialmente construídas. Temos uma tendência no senso comum, aquilo que Bourdieu chamava com enorme desprezo de saber espontâneo. Temos uma tendência no senso comum de naturalizar a ação humana. Isto é, considerá-la como resultado de uma natureza qualquer. E, portanto, temos a tendência de ignorar o quanto as nossas manifestações resultam de um trabalho propriamente social, de que o nosso corpo é vítima, de um pertencimento social que nos permite um certo posicionamento no mundo social. De certa maneira, de uma explicação propriamente sociológica de uma manifestação que não é natural, mas que é um fato social. Socialmente explicável. Porque um fato social, desde Durkheim, é isso. Uma ocorrência que só é explicável socialmente. Então, o que faz Bourdieu? Identifica uma série de situações e comportamentos que no senso comum costumam ser imputados a uma natureza qualquer e que, na verdade, são o resultado de um processo complexo de socialização, de vida em sociedade. E, portanto, Bourdieu, de certa maneira, faz um trabalho de investigação desse processo, denunciando, né, a intervenção da sociedade sobre o indivíduo e mostrando em que medida as relações sociais é que explicam os comportamentos humanos mais aparentemente naturais, óbvios, evidentes e cromossômicos, para não dizer diferente. Então, claro está que essa ilusão naturalista é, digamos, o primeiro degrau a vencer. Em outras palavras, a capacidade de identificar o que é socialmente explicável e, a partir daí, identificar as verdadeiras causas sociais que determinam este ou aquele fenômeno, sob pena de continuarmos no senso comum. E se Bourdieu escreve esquisito, é para deixar claro que o seu pensamento não é um pensamento de senso comum. Em outras palavras,
se você quer fazer revista nova, Marie Claire, como ele dizia, então, aí, a banca de jornal está cheio de literatura fácil de entender. Eu escrevo do jeito que eu quiser, para deixar claro o quê? Que eu estou rompendo com o óbvio, rompendo com o evidente, rompendo com o natural, rompendo com o que parece óbvio. Por quê? Bourdieu estava absolutamente convencido de que esse trabalho é a condição para evidenciar os processos de dominação simbólica dentro da sociedade. Em outras palavras, a naturalização dos comportamentos, a naturalização dos comportamentos tira da sociedade o peso da responsabilidade daqueles resultados. Nada mais conveniente para dominantes que, de certa maneira, lhes convém que as coisas sejam como são. Então perceba, o trabalho é um trabalho delicado de identificação das relações sociais, seus processos de dominação e suas consequências comumente apresentadas como naturais, óbvias, evidentes e decorrentes de um inatismo biológico. Muito bem. Claro que muitos exemplos me vêm à mente. O que eu estou querendo te dizer é que para Bourdieu o conceito de natureza humana é uma ideologia. Toda vez que alguém imputa ao homem atributos inatos, o que está fazendo é mascarar os processos sociais que socializam o homem e que o fazem ser do jeito que é e não de outro jeito. Existe, portanto, uma iniciativa interessada de ocultar os processos de dominação em nome de um inatismo. Toda a natureza humana é uma grande sacanagem. E é claro que isso se traduz de várias maneiras. A primeira delas é querer imputar ao homem, à humanidade, genericamente, atributos inatos. De natureza intelectual, de natureza afetiva, de natureza espiritual. De certa maneira, definindo o homem antes mesmo dele nascer. Se é homem, é porque é assim. E é claro que toda vez que você apresenta uma definição de qualquer homem, genérica, como toda boa definição, e recheada de atributos, você obviamente está dizendo que esses atributos estão presentes no homem desde o nascimento. E se está dizendo isso, é porque está retirando da convivência social, da vida social, do pertencimento social, a responsabilidade por aqueles atributos. Portanto, toda a ideia de natureza humana é uma grande sacanagem ideológica para mascarar as coisas como elas são. Mas é claro que os atributos genéricos, tipo o homem é animal político dotado de logos, etc e tal, definição aristotélica e outras, esses, digamos, são os menos graves. Na verdade, Bourdieu se insurgia mais ainda contra as naturezas setoriais. E aí, tem de todo tipo. O primeiro tipo, que ele consagrou um livro extraordinário, é o gênero. A natureza masculina e a natureza feminina. E Bourdieu escreve então a dominação masculina. Uma obra extraordinária. Uma obra absolutamente rica de investigação e de análise. Para mostrar em função de que mecanismos sociais a dominação masculina se torna legítima, aceita e defendida por todos, homens e mulheres. E é curioso como ele levanta dados que estão presentes no nosso cotidiano, como até mesmo detalhes do parto
a maneira como o ginecologista lida no trabalho do parto, para mostrar o quanto no cotidiano aceitamos implicitamente uma superioridade que se evidencia nas práticas e que, de certa forma, teria como fundamento uma natureza masculina e uma natureza feminina. Ora, dirá Bourdieu, a biologia é responsável por um suporte biológico inequívoco. Mas entre o macho com pênis e a mulher com seus correspondentes, entre isso e a masculinidade, entre isso e o feminino, há uma distância oceânica. Um trabalho propriamente simbólico de construção da identidade masculina que é 100% social. Um trabalho propriamente simbólico da construção da identidade feminina que é propriamente social. De certa maneira, o que se espera do comportamento masculino e o que se espera do comportamento feminino só podem ser compreendidos dentro da análise daquele universo social específico, naquele momento da história, naquele momento daquela sociedade específica e assim por diante. E os exemplos vão ao infinito. Afinal de contas, ao longo da história, é preciso aceitar que o que se exigia do comportamento masculino em outros séculos aí, fariam com que uma figura como eu fosse um marica, pederasta, ridículo, uma espécie de... Porque imagina que eu nunca comi um cérebro de um animal vivo. E isso para um homem é uma lacuna espetacular. Eu nunca arranquei as tripas de um inimigo vivo com a mão. Eu nunca deflorei 5 mulheres a machadada. Nunca cortei a cabeça de um cara vivo. Então, é claro, eu só posso ser um indivíduo com inclinações femininas. É só estudar a história e verificar que o que se espera do comportamento masculino em outros tempos não é o que se espera do comportamento masculino hoje. Mas você não precisa ser historiador para isso. Aliás, você não precisa ser historiador para nada. É só mesmo analisar hoje. Diferentes universos sociais têm diferentes formas de definição da masculinidade. E, portanto, é evidente que o que se espera do comportamento masculino em certos espaços é completamente diferente do que se espera do comportamento masculino em outros espaços. Por que não dizer regiões geográficas? Eu me lembro de um parente recém-adquirido e ele contava a seguinte história. Ele foi abordado no trânsito e o sujeito saiu com um revólver. E ele então disse: isso aí só funciona na mão de homem, seu bosta. E aí eu olhei aterrorizado. Oh, imagina se eu ia voltar para casa com a pecha de frouxo. Isso foi este ano. Não é incursão histórica. Naturalmente que se alguém sai com um revólver na minha frente, eu me escondo. Como já aconteceu. E é claro então que o que se exige de comportamento masculino em certos lugares é diferente do que se exige em outros lugares. E isso vai deixando claro a você que os processos de construção da masculinidade, que começam com a cor azul na porta da maternidade, que começam com um nome masculino, são, na verdade, processos performativos. E um discurso performativo é sempre um discurso que visa fazer acontecer aquilo sobre o qual se fala. E a masculinidade é performativa no seguinte sentido: no sentido de que tudo que é dito para uma criança de um sexo ou de outro poderia se resumir no seguinte: veja se você vira o homem que eu já estou afirmando que você é. Em outras palavras,
A socialização masculina é uma socialização performativa que visa fazer acontecer aquilo sobre o qual ela já afirma estar acontecendo. De tal maneira que você só consegue entender a masculinidade se você entender o lugar aonde aquele macho virou homem. Você só consegue entender a feminilidade se você entender aonde aquela mulher virou mulher, aonde aquela fêmea virou mulher. Acho que você percebeu, o suporte biológico é um pretexto inicial de uma construção simbólica complexa que varia de lugar para lugar. Para ficar ainda mais claro o que eu estou explicando, é preciso deixar claro que muitas vezes a identidade social do masculino e do feminino podem, de certa maneira, prescindir do suporte biológico supracitado. Exato. O senhor já parece que está falando como Bourdieu. Pois é inevitável. É o caso de certos meios homossexuais ou prisionais, aonde você tem o marido, você tem a esposa e é tudo homem. Portanto, você tem a identidade do masculino, a identidade do feminino e você não tem o suporte biológico dando conta, deixando claro a independência e a soberania das construções simbólicas em relação ao pinto, ao clítoris e a clitóris, chama, e essas especificidades biológicas. Então, é claro, ora, a pergunta é, e por que, apesar disso tudo, tanta importância ao biológico é dada? Por que o fundamento do biológico é sempre levantado? Porque, de certa forma, a identidade masculina ela é incorporada a golpes de inculcação, relações sociais que inculcam um certo jeito de ser, de pensar, de agir, etc., que vão muito além da percepção consciente dessa gênese e desse processo. E, em outras palavras, você vai virando homem sem perceber, vai virando mulher sem perceber, de tal maneira que quando você se dá por si, você já virou homem, virando mulher, sem ter se dado conta do trabalho social de construção dessa identidade. O que te faz pensar que tudo isso nada mais é do que uma consequência da natureza e da biologia. É justamente pela incorporação e pela interiorização de uma identidade simbólica masculina socialmente construída que você perde a dimensão social dessa construção. Razão pela qual o que é simbólico acaba sendo interpretado como sendo biológico. Muitas vezes, então, gestos destemperados de valentia ou gestos de covardia são muitas vezes interpretados e atribuídos a cromossomos tortos ou até mesmo filiações hereditárias. Não, o pai já era macho. Esse tem o bago do pai. Quando, na verdade, não é o bago do pai que ele tem. O que ele tem é a socialização que começou com o pai e que, de certa maneira, foi patrocinada num meio que, obviamente, levou a esse tipo de comportamento como inevitável. E aí, então, a valentia ou a covardia são construções sociais que quase nunca são explicadas como tais, mas quase sempre são explicadas em função de fatores que não são os bons. Sobre a dominação masculina, recomendo a leitura. Pierre Bourdieu, está escrito em português e é um dos livros mais tranquilos do nosso autor. Mas essa questão da ilusão naturalista não é só de gênero. Afinal de contas, o gênero foi a coisa que menos atrapalhou Bourdieu. Essa ilusão naturalista tem a ver com tantas outras variáveis, como étnicas, por exemplo. Afinal de contas, quem é que não relaciona um cabeça chata com uma série de outras reações e atribui-lhe a uma certa genética nordestina este ou aquele comportamento? Toda a origem do racismo, toda a origem da xenofobia está neste biologismo do comportamento humano.
está em tentar identificar nas origens genéticas e biológicas comportamentos que, na verdade, são social e politicamente explicados. Uma natureza de negro. Ah, quantos de nós! Como é tentador dizer que negro tem a bunda mais dura. Como é tentador colocar em evidência as diferenças biológicas para justificar todos os nossos preconceitos. Como é tentador acreditar que pequenas diferenças biológicas possam justificar tanta discriminação, tanta distância. Afinal de contas, mesmo num país como o nosso, que todo mundo afirma não haver racismo, eu mesmo não consigo ver muita diversidade étnica por onde eu passo. E olha que eu ensino numa universidade pública. E nos últimos 15 anos, eu não tive 5 alunos negros nesse país que não é racista. Não é legal? Mas deve ser, porque ele tem a bunda mais dura. Por isso, aliás, eles correm mais. E por isso o negro corre. E homem vai para e branco vai para a universidade. Nada como justificar biologicamente aquilo que é. Você sabe por quê, né, cara? Porque quando você justifica biologicamente, você está dizendo, na verdade, que não tem jeito. E sempre haverá um americano de extrema direita para dizer que é o número de cromossomos que é menor, que deve ter algum problema de genética, que na verdade o que há é que o cérebro é menor, eu acho, né? Não sei se é para mulher ou para negro, o problema continua o mesmo. Sendo o cérebro menor, então a divisão social do trabalho está justificada. Os de cérebro maior, os cabeções, vão para a universidade, e os de cérebro menor, você dá uma marreta, uma picareta, etc e tal, e você faz uma divisão social do trabalho a partir do tamanho do suposto cérebro diferente. Então você percebe que a partir daí, você tira da sociedade, da socialização, do preconceito, todo o ônus da responsabilidade pela discriminação, e você joga em diferenças biológicas quaisquer, como um músculo adutor da coxa desenvolvido, ou até um pinto maior, eu sei lá, o que você quiser chamar, e aí então Bourdieu, ele se transtornava com essa perspectiva. É claro, o fato do negro e do branco ainda não era exatamente o problema dele. O problema dele, pessoal, é que ele era taxado pela sociedade parisiense de caipira, né? Que eles chamam de Provence. O cara vem da Provence, ele é lerdinho e tal. E nossa, velho, e ele toda aula ele falava, eu vou mostrar o lerdinho agora. E aí ele começava a falar e ninguém entendia porra nenhuma. E aí não entenderam? Então, sou eu o lerdinho? E claro, ele nunca digeriu isso. A mim me faz rir quando alguém vê o meu sotaque caipira, eu me divirto. Não me irrito com nada disso. Prefiro o sexo à raiva. Mas ele não deixava barato. Ele não deixava barato. Ele dizia, eu falo esquisito, mas você não me entende. Porque o lerdinho é você. E aqui eu estou invertendo processos de socialização. Parisiense inferior, incapaz de me entender. Espero que você entenda. Não tem como separar a sua sociologia da sua própria trajetória. Aliás, coisa que ele confirma na sua obra. Muito respeitador do que fez Nietzsche também. Que dizia, a minha filosofia é o resultado da minha loucura. E Bourdieu dizia, a minha sociologia está totalmente explicada pela minha sociologia. Em outras palavras, eu sou um subversivo e tudo o que eu falo sobre dominação se aplica perfeitamente a todas as minhas estratégias de subversão do campo e depois como dominante de conservação do campo. Muito bem. Sendo assim, espero que você tenha entendido esse nosso primeiro degrau, a ilusão naturalista. Depois do intervalo, nós vamos atacar talvez aquele que é o mais fértil conceito
da sociologia de Bourdieu, o conceito de campo, absolutamente imprescindível para você entender do que ele está falando. Eu tenho certeza que depois que você entender bem o que é um campo social, a tua análise do mundo vai mudar. Ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Depois que você entender bem o que é um campo social, de certa maneira, a lógica das estratégias sociais vai ficar muito mais clara para você. E, de certa forma, muito do seu moralismo ingênuo vai ser substituído por uma espécie de sagacidade científica muito competente para entender como as coisas funcionam de fato. O conceito de campo é fantástico.